Centenas de pessoas me procuram diariamente em busca da constelação familiar e sobre como ela pode ajudar na vida das pessoas. Eu vou dizer para vocês, você pode ler várias vezes sobre inclusão, que eu devo incluir de repente uma pessoa que foi excluída, uma tia que não casou, ou um tio que sumiu e desapareceu, talvez uma criança abortada. A gente aprende muito sobre isso nos livros, mas você está fazendo isso no seu dia a dia? Como é que é você com aquele seu vizinho que de repente ouve sertanejo todo final de semana bem alto? Você consegue incluir ele no seu coração ou você quer explodir a casa dele? Ou ainda, se você tem aquele seu vizinho que fala e grita com a mãe dele, por mais que você estude um pouco de constelação e saiba que a gente deve, como dizem aí, tomar a mãe, você consegue colocar o seu vizinho e a mãe dele e o pai dele, que talvez não esteja naquela casa, no seu coração, e entender que naquela família algo de especial acontece? Esse é um dos erros mais comuns das pessoas que estudam ou procuram saber sobre constelação. Elas leem livros, mas no dia a dia, na vida delas, elas não aplicam. E hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode aplicar no seu dia. Então vamos lá. A primeira dica é que você pertence e todos nós fazemos parte de algo muito maior. Então, se você está num condomínio, num prédio, num trabalho, onde você está vendo que algum ponto tem tensão, seja na casa de um vizinho, seja num setor do seu trabalho, começa a olhar isso de uma forma mais ampla, sem querer julgar o que está acontecendo ali. Pode ser que talvez numa casa onde as pessoas briguem constantemente, elas se amem profundamente, mas estejam com uma dificuldade que já vem de muito tempo. Ou ainda numa empresa, um setor onde algumas pessoas estão discutindo. Talvez essas discussões venham de muitos anos, talvez de outras pessoas que naquele setor também é possível que as pessoas aos poucos repassem isso pela própria forma da empresa ser. Então, esses são alguns pontos que você pode aplicar no seu dia a dia. Uma outra forma que você pode aplicar é começar a olhar as pessoas com respeito. Como é que é você quando você olha uma pessoa que mora na rua, por exemplo? Você consegue olhar para ela com respeito? Ou você fica com dó dela, com pena dela e você quer tirar ela daqui? Você quer fazer algo por ela? Como se ela fosse menos, ou como se ela precisasse de algo mesmo que ela não tenha pedido a você. É claro que a gente tem a intenção, boas intenções, mas se você já parou para conversar com algum morador de rua, eu não sei você, mas eu inclusive tenho alguns amigos que já me conhecem porque eu quis conversar várias vezes com alguns. E uma das coisas que eu descobri é que eles, na maioria das vezes, estão lá vivendo a vida deles e eles não querem que você se meta, eles não querem a sua opinião. Mas se você quiser conversar com eles sem querer mudá-los, você talvez consiga plantar uma sementinha. Então, a dica que eu dou é quando você vê algum morador de rua, que olhe com respeito, sem menosprezar, sem julgá-lo menos porque ele está na rua, mas simplesmente olhar o homem ou a mulher que está ali, que também tem um pai e uma mãe, por mais que eles não conheçam, que tem também um avô ou uma avó, por mais que eles não conheçam. Todas as pessoas têm linhagens e não se trata da sua linhagem ser melhor ou pior, da pessoa que mora na rua ser melhor ou pior que a sua. Se tratam de seres humanos que vivem a vida de acordo com aquilo que lhes é permitido. E é claro, às vezes a gente quer mudar alguém, mas às vezes a gente não consegue nem mudar a gente mesmo. Então eu quero realmente incluir as constelações no meu dia a dia. Eu consigo olhar para uma pessoa e olhar a dignidade dela, ainda que ela não apresente tudo aquilo que a sociedade diz como digno. Eu consigo olhar para a pessoa com amor, com carinho, com respeito, sem me intrometer naquilo que acontece com ela. Como é que é você quando você anda na rua, quando você olha no seu dia a dia, quando você vê de repente um filho maltratar uma mãe? Você quer ir lá dar lição de moral para ele como se você fosse mãe dele? Nas constelações, a gente aprende a olhar as pessoas de igual para igual e olhar também que acontecem situações das quais a gente não tem como segurar. E aí, simplesmente, de repente, numa esquina, num caso, alguém num bar, num restaurante,
alguém vai agir de uma forma para testar se a gente está no nosso lugar ou se a gente quer ir lá, se intrometer e ver o que acontece naquela família que de repente, ó, já está acontecendo há 20, 30 gerações e você tá ali só querendo resolver algo que não vai resolver. Então, qual é o seu lugar? Você consegue aplicar a constelação familiar ficando no seu lugar, olhando com respeito quando de repente um casal briga, quando de repente um pai briga com uma filha, uma mãe com um filho, você consegue olhar tudo que está por trás? Ou você já quer julgar o indivíduo pela capa, o livro pela capa, a pessoa pela roupa dela? Então, esse é o convite que eu faço para a sua reflexão. Você usa a constelação no seu dia a dia ou você fica aí lendo vários livros e lá no fundo você, quando passa alguém diferente, que faz algo que não esteja de acordo com o que você pensa ou julga certo, o que você faz? Você exclui essa pessoa? Então esse é o meu convite para você aplicar as constelações familiares aí na sua casa, no seu dia a dia. Ali, nua e crua, verdade nua e crua, a realidade nossa de cada dia. Meu nome é Fátima Silva, eu sou facilitadora de constelação familiar, professora na escola Constela Amor e será um prazer encontrar você na próxima turma de formação que começa dia 1º de setembro.